Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Fazer uma leitura aqui no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 7. O tema é: Israel será restaurado quando o Messias voltar. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos dos homens. Naquele grande dia da restauração, a nação de Israel será para o mundo como o orvalho e como um leão. Versículo 8 vai falar isso. Ou seja, eles serão o canal da graça divina para os obedientes e um instrumento da ira divina sobre os rebeldes. Os dois atributos são independentes da cooperação humana. O remanescente de Jacó significa que o número será pequeno, mas muito poderoso. A última frase nos diz que, naquele dia, ou seja, no início da era do reino, a força e a habilidades sobrenaturais de Israel serão totalmente da parte de Deus e de modo algum dependente do homem. Versículo 8. E o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta, como o filho do leão entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. É interessante que o Espírito Santo continue a empregar a frase "e o remanescente de Jacó", indicando o seu pequeno número, mas ainda assim expressando a sua tremenda força. Essa força é Cristo. Isso mostra Israel como um poder terrível entre as nações e invencível em força. Estará entre as nações, refere-se a cada nação do mundo. Além disso, ela estará no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta. O que significa que ela, Israel, é o rei da floresta, nações como um leão é o rei dos animais. Ela é assim porque Jesus é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. Como filho do leão entre os rebanhos de ovelhas, mostra o fato de que todas as demais nações do mundo serão em comparação a ele, e também a Israel como um cordeiro é para um leão. A última frase se refere talvez a uns poucos, ou quais o início procurarão testar o seu poder. Eles serão rapidamente despedaçados, porque não há quem os livre da sua mão. Assim como Jesus é o verdadeiro homem, a verdadeira igreja, ele também é o verdadeiro Israel. A tua mão se levantará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão destruídos. Naquele dia, na era do reino, não haverá mais budismo, islã, mormonismo, hinduísmo e etc. Todos os inimigos serão destruídos. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei os teus cavalos do meio de ti, e te farei destruir os teus carros. Isso simplesmente significa que as nações do mundo serão desarmadas. Isaías 2,4 fala sobre isso. Farei também destruir as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. As cidades e fortalezas mencionadas aqui referem-se aos centros de idolatria e etc. Consequentemente, Roma, como sede do catolicismo, será totalmente transformada. Bangkok, como centro do budismo, também será transformado. Meca, na Arábia Saudita, será transformada. E totalmente, todo e qualquer vestígio de culto demoníaco que se concentre nessas falsas religiões será totalmente eliminado. Portanto, Salt Lake City, o centro do mormonismo, já não existirá mais, pelo menos nessa capacidade. E tirarei a feitiçaria das tuas mãos, e não terás agoureiros. De fato, nesta época, nos referimos à era do reino, todo espírito demoníaco, todo anjo caído e Satanás estarão no poço do abismo. Apocalipse 20, do 1 ao 3. E farei destruir
tuas esculturas e as tuas imagens no meio de ti, e nunca mais te inclinarás perante a obra das tuas mãos. Todo vestígio de religião será eliminado. Uma das razões pela qual o sacrifício de Caim foi rejeitado foi porque era uma obra das suas mãos e não uma obra das mãos de Deus. Apenas a verdadeira adoração de Cristo permanecerá. E isso fala do Cristo crucificado, Zacarias 13:6. Arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. Estes versículos falam da reestruturação deste planeta, e o que inclui todas as suas civilizações e sociedades, com todos os maus caminhos eliminados. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não escutaram a minha voz. Que não escutaram a minha voz significa de fato que não deram atenção. Em outras palavras, todos os que são desobedientes não terão permissão para continuar nessa rebelião, mas rapidamente vivenciarão a ira do furor do Senhor. O que causou dores e sofrimentos no passado não terá permissão para enraizar-se na era do reino que virá. E com ira e com furor farei vingança. Fala de uma rápida retribuição àqueles que testaram o metal de Cristo, por assim dizer. Que Deus venha abençoar a todos, dando sabedoria, discernimento, compreensão, para que nós possamos fazer morada junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos altos céus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um. E um forte abraço a todos.